O debate de ontem entre André Ventura e Mariana Mortágua tem algumas passagens que eu considero surreais e até interessantes de serem debatidas. Primeiro, Mariana Mortágua tenta vir com a questão do joguinho do Lego e aquilo correu-lhe logo muito mal. Primeiro porque até a cor do maior gráfico, ou do maior Lego, é a cor do Chega, e portanto André Ventura muito rapidamente desconstrói e mata a Mariana Mortágua com a lógica de esse é o resultado que o Chega vai ter nas próximas eleições. E depois o Lego mais pequeno até era o vermelho. Mas tratando daquilo que interessa, existem questões que ali ficam claras. Primeiro, a extrema-esquerda a ser igual a si mesmo. E a realidade é que o próprio Pedro Nuno Santos tem colocado em cima da mesa que uma vitória do Partido Socialista deixa sempre no ar a eventualidade de precisar do Bloco de Esquerda, que não terá qualquer limitação à negociação com Mariana Mortágua, e percebemos que aquela gente tem uma visão de Venezuela, numa lógica de nacionalização de tudo o que são negócios em Portugal. Apresenta uma lista de uma série de empresas que pretendem nacionalizar e de recuperar para a tutela do Estado a sua gestão, evocando e vem com a lógica de ser um caso de soberania nacional. E como disse André Ventura ontem, e bem, eu gostava de saber onde é que o CTT, por exemplo, colocam em causa a soberania nacional. Já tínhamos tido, inclusive, a Pedro Nuno Santos, enquanto ministro, a dar a ordem para comprar uma percentagem mínima que não tem qualquer mudança significativa na administração e na forma de gerir o CTT, e que o próprio Estado já gastou uns largos milhões de euros a comprar aquilo que Pedro Nuno Santos, na altura, pegou e decidiu que aquilo era o Estado a pagar, e portanto ele achava que deve ser feito assim e que deve existir uma maior participação do Estado nas empresas. O Estado deve ser regulador, o Estado não deve ser player. Se existem de facto negócios de interesse nacional e que possam colocar em causa a soberania nacional, são negócios para ser analisados e perceber de facto a questão da soberania ou do interesse nacional, como por exemplo a questão da TAP. Nós o que queremos, nós não somos contra a privatização, nós o que queremos é que sejam salvaguardadas, enquanto companhia de bandeira, as rotas comerciais e também para a nossa diáspora e para os nossos imigrantes, que estejam salvaguardados, e que o hub, ou seja, o aeroporto de Lisboa, continue a funcionar como um centro nevrálgico e estratégico para a própria companhia, para evitar que tenhamos uma surpresa maior no desgoverno que poderia ser feito. Agora, também achamos vergonhoso a forma como a má gestão da empresa durante o mandato do Partido Socialista foi acumulando prejuízos atrás de prejuízos e criou problemas atrás de problemas. Mas reparem que, inclusive, a Mariana Mortágua defende a nacionalização de empresas que não têm qualquer conteúdo para que a soberania nacional seja colocada em causa, mas depois já olham para os lucros que acontecem na Caixa Geral de Depósitos como algo para investir naquilo que eles consideram que é premente, que é o dar casa para toda a gente, e que se peguem nos lucros, numa parte dos lucros da Caixa Geral de Depósitos, para entregar às câmaras municipais para continuar a construir habitação municipal, para continuar a dar sempre aos de sempre, etc. Mas depois, em relação a esta questão da habitação municipal, André Ventura passa uma rasteira e uma entrada a pé juntos a Mariana Mortágua que ela não conseguiu responder. Joana Mortágua, a sua irmã, enquanto vereadora na Câmara Municipal de Almada, defendeu que a Câmara Municipal deveria retirar uma ação que tinha interposto contra pessoas que invadiram propriedade do Estado sem qualquer legitimidade para o fazer, e questiona diretamente Mariana Mortágua se é ou não a favor dos ocupas. E ouvi a seguir os comentadores muito aflitos, nomeadamente Ricardo Costa, a dizer que em Portugal nós não temos este problema. Temos. Não está com a dimensão que está em Espanha, mas temos claramente um problema de invasão de propriedade privada. Aliás, e não é de agora, já vem de há 3, 4, 5 anos que já existem estas questões. Eu vou relatar um caso concreto. Posso dizer inclusive a rua. A rua chama-se Rua Bolama, no Prior Velho, na freguesia de Sacavém, Prior Velho, em Loures, onde eu conheço uma situação em que a pessoa saiu de casa de manhã para ir trabalhar, quando chegou tinha a casa ocupada
e tinha os seus móveis e os seus pertences todos colocados na rua. Eu próprio liguei para as autoridades, falei com o comandante da PSP, que me disse que não tinha forma legal de colocar os ocupas na rua. A única situação que conseguimos resolver naquele dia foi, eu falei com o presidente da junta da freguesia, da União de Freguesias de Sacavém e Prior Velho, que aceitou a justiça seja feita, independentemente de não sermos o mesmo partido, aceitou ir com um carro de caixa aberta da junta de freguesia, buscar os pertences da senhora e colocá-la num armazém da junta de freguesia, porque estava a chover e para que não ficassem as coisas mais ainda danificadas. A senhora foi obrigada a mudar de casa, teve que sair dali e nunca se resolveu a situação, e quem ocupou a casa continua a viver lá. Portanto, isto é uma situação que é um ataque claro à propriedade privada. Mariana Mortágua não teve coragem de dizer que é contra as ocupações. Aliás, nem podia, não é? Até porque historicamente todos nós conhecemos aquilo que aconteceu no pós-74, no pós-25 de Abril, em que, inclusive, o seu pai esteve envolvido na questão da herdade de Torre Bela, de terem entrado numa série de propriedades que eram privadas, de terem ocupado, de terem expoliado as pessoas e de tudo que era o ataque à propriedade privada e ao grande capital, como eles dizem. Portanto, para eles, quem construiu algo, ou que tem direito a algo, ou que é proprietário de algo, se existe outro que está na rua, tem o direito de entrar dentro da casa. O problema da habitação não se resolve com ocupações, o problema da habitação não se resolve a chegarmos aqui e termos um ataque claro à propriedade privada, porque hoje é com os outros, amanhã pode ser connosco, em que chegamos a casa porque fomos trabalhar e, entretanto, quando chegamos a casa, temos a casa ocupada, ou porque temos uma casa de férias. Isso é um luxo, não podemos ter uma casa de férias, e se alguém tiver uma casa de férias, a casa deve ser ocupada para o outro, que possa lá viver o ano inteiro. Isto é uma completa vergonha. Mariana Mortágua não conseguiu sair deste registro e é surreal. É surreal como é que um partido da esfera governativa como o Partido Socialista continua a legitimar este tipo de partidos, que eu acredito, sinceramente, acho que o Bloco de Esquerda vai perder deputados, acho que o Bloco de Esquerda já não engana ninguém, já não consegue enganar ninguém, pode ter ido buscar ali os dinossauros todos, ou as carcaças que eles têm no partido, para serem candidatos e tentarem recuperar os sítios onde já tiveram deputados, mas eu acredito que, e quero acreditar que não vão ter hipótese nenhuma. Portanto, aquilo ontem foi um atropelo de André Ventura completo a Mariana Mortágua, mas daquilo temos que retirar o sumo que ali está da essência da ideologia da extrema-esquerda e daquilo que está ali, que é uma subversão dos princípios sociais que nós temos, de uma sociedade que nós não aceitamos da maneira como eles a querem ver, e inclusive na situação da imigração, em que continuam com esta retórica da insustentabilidade demográfica e com a sustentabilidade da segurança social, e a ver se nos entendemos de uma vez por todas. Nos últimos 10 anos nós tivemos 1,5 milhões de emigrantes, de gente que nós exportámos, não é mercadoria, mas desculpem a expressão que assim é mais fácil de todos entendermos, e entraram 1,6 milhões de imigrantes. Ou seja, na balança entre o deve e o haver, nós temos claramente praticamente o valor igual de quem saiu e de quem entrou, com a diferença que nós exportamos mão de obra qualificada e importamos tudo o que nós sabemos, e não vale a pena repetir a retórica. Mas é curioso também que, no entanto, por parte do Bloco de Esquerda existe uma xenofobia do bem e uma xenofobia do mal, porque se os imigrantes que vêm for para fazer investimento, para comprarem habitação ou para terem investimento e negócios em Portugal, nomeadamente os não residentes, o Bloco de Esquerda é completamente contra isso, não quer cá esse tipo de imigrantes, não os quer. Quer é que venha aquilo que... Eu não posso dizer tudo o que penso, porque caso contrário depois o vídeo é retirado do YouTube. Mas todos percebem onde é que eu quero chegar. E temos aqui um problema que é, enquanto não assumirmos que as cotas devem ser feitas para que entendamos se necessitarmos de alguém, em que áreas é que necessitamos. E a realidade é que, no meu entendimento, não necessitamos. Nós necessitávamos era de pagar às pessoas com dignamente, e para pagar às pessoas com dignamente, para chegar ao ordenado mínimo dos 1000 euros, quando perguntam mas quanto é que isso vai custar? O quanto é que vai custar tem a ver com uma adaptação das tabelas de IRS e com a redução
do IRC, permitindo que as empresas possam gerar mais lucro, garantindo assim que as empresas fazem um novo investimento nos trabalhadores. Portanto, só após o acerto entre estas duas taxas de IRS e IRC, então é que teremos a capacidade de analisar quanto é que esta medida poderá eventualmente custar. Agora, nunca custará os 10 mil milhões de euros que Mariana Mortágua apresenta para comprar empresas e para ganhar a gestão de uma série de negócios nos quais o Estado não deve estar metido. Ainda para mais, esta lógica da sustentabilidade da segurança social, basta nós pensarmos um bocadinho, se estas pessoas que estão a entrar agora, que vão fazer o reagrupamento familiar, que hoje são 1,6 milhões, mas na realidade são mais, porque já há 400 mil pendências, fora aqueles que estão ilegais e que nós não sabemos que estão ilegais, não registados, porque ilegais já estão aqui muitos, mas ilegais não registados. Numa primeira fase, teremos essas pessoas como satisfação para a mão de obra necessária, como eles dizem, porque o que precisávamos era de pagar bons salários e evitávamos assim que se calhar uma parte significativa dos jovens que emigraram ficavam por cá, mas não digo que sejam todos, obviamente há uns que têm a perspectiva de desenvolver a sua atividade e criar as suas famílias no estrangeiro, mas se calhar a grande parte ficaria por cá se tivesse a capacidade de construir a sua família em Portugal, mas a curto espaço de tempo, esta mão de obra que eles consideram que é indispensável para a economia do país, vão envelhecer tal como nós envelhecemos, o que determina que satisfazem uma necessidade a curto espaço de tempo, mas a médio e a longo prazo vão rebentar com a segurança social. E aí sim rebentam com a segurança social. É impensável, já estamos a ter problemas nos serviços e na oferta e na prestação de serviços, nomeadamente no Serviço Nacional de Saúde, nos serviços que o Estado deve prestar como sendo essenciais, e a curto espaço de tempo resolvemos o problema da mão de obra, a médio e a longo vamos rebentar com a segurança social e vamos rebentar com os serviços sociais do Estado. Esta gente não é muito complexo, obviamente num debate nem sempre é fácil conseguirmos meter as matérias todas em cima da mesa e conseguir justificá-las, e ainda hoje, por exemplo, num debate de manhã que tive na Rádio Observador, que era o entrevistador, que era o membro do Bloco de Esquerda que estava a debater comigo, dizia, mas o Chega afinal não fez as contas de quanto é que significa esta questão do ordenado mínimo passar para 1000 euros. A questão não é o fazer as contas, é uma medida estrutural que tem a ver com outras medidas que só após a aplicabilidade de todas as medidas é que é possível olharmos para este objetivo final, que é o objetivo de ter os 1000 euros. Mas vou voltar a repetir, para termos os 1000 euros, temos que olhar quanto é que as empresas vão pagar, temos que olhar se vamos continuar com um excesso de taxas de IRS da maneira como estão, ou se vamos progressivamente caminhar para menos taxas e escalões de IRS. Portanto, é completamente surreal. Não vale a pena. E depois existe outra questão do debate de ontem, que é o facto de Mariana Mortágua, e nenhum dos comentadores a seguir faz uma análise a isso, de dizer porque André Ventura quer, como Donald Trump, aplicar taxas aos produtos que vêm de fora. E André Ventura defendeu-se bem a dizer que o que vai fazer é proteger os nossos produtores nacionais. Mariana Mortágua não deve saber onde é que está e não entende que, inclusive, as taxas para aplicar a outros países terceiros, nomeadamente fora do âmbito da União Europeia, não é gerido por Portugal, porque isso já vendemos na nossa soberania. É a própria União Europeia que consegue regular e que tem dentro das suas esferas de competência as relações entre plataformas continentais, ou seja entre a Europa, a China, os Estados Unidos. Portanto, não é André Ventura, mesmo que André Ventura quisesse aplicar taxas aqui ou ali, isso está na única, exclusiva responsabilidade da própria União Europeia. Agora, existem medidas proteccionistas que podem ser aplicadas aos nossos produtores, garantindo que não existe uma invasão de mercado por parte de produtos que vêm de fora, que não têm a mesma qualidade que o nosso vinho, que a nossa cortiça, que o nosso setor primário, que a nossa pecuária, que tudo. Existem formas de proteção sem ter que ser através da aplicação de taxas, e por isso não vale a pena vir com esta retórica a tentar enganar as pessoas, o perigo de Donald Trump. Donald Trump foi eleito nos Estados Unidos pelos americanos e obviamente deve defender os americanos e defender o território americano. Nós temos de defender os portugueses, para nós os portugueses primeiro, e temos de defender aquilo que é nosso. E nós estamos inseridos, caso Mariana Mortágua ainda não tinha percebido, nós estamos inseridos na União Europeia
e apesar de sabermos que para o Bloco de Esquerda a saída do euro se calhar era fantástica e devíamos sair da NATO e decidir tudo e mais alguma coisa, é engraçado perceber ao final do dia que aquilo que eles tanto criticam acaba por ser aquilo que eles tanto acabam por defender nos programas eleitorais. Ou seja, criticaram durante tantos anos a questão do orgulhosamente sós e agora são eles que querem ficar sozinhos.